arte de viver. Epíteto 79. Os virtuosos são coerentes. Para viver uma vida de virtude, de excelência moral, você precisa tornar-se coerente, mesmo se isto não for conveniente, confortável ou fácil. É indispensável que seus pensamentos, palavras e ações sejam consequentes. Este é um padrão mais elevado do que o comum. A maioria das pessoas quer ser boa e tenta, de alguma forma, ser boa, mas costuma ceder à lassidão quando enfrenta um desafio moral. Sempre que seus pensamentos, palavras e ações formam uma trama perfeita, sem qualquer emenda, seus esforços encontram menos resistência e fluem facilmente, eliminando temores e preocupações. Desse modo, é mais fácil buscar a excelência moral do que agir de maneira inconstante ou de acordo com as sensações do momento. É só quando você se liberta das distrações causadas por prazeres superficiais ou ilusórios e se dedica a seus legítimos deveres que pode de fato relaxar. Quando tem consciência de que fez o melhor possível dentro das circunstâncias, seu coração fica realmente leve. Sua mente não precisa ficar dividida procurando desculpas, pensando em álibis, defendendo sua autoestima, sentindo culpa ou remorso. Você pode, despreocupadamente, honestamente, seguir adiante, cuidar de outra coisa. E, na verdade, é tão simples ser coerente. Se você diz que vai fazer algo, faça-o. Se começar alguma coisa, termine-a. Vá até o fim. 80. Confie em sua intuição em questões de ordem moral. Nascemos para a bondade essencial, dotados de intuição natural para distinguir o que é bom e digno e o que não é. Esse potencial moral endêmico deve então ser treinado deliberada e sistematicamente para ser utilizado da melhor maneira possível na plena maturidade. É natural querer ser bem considerado pelos outros, mas aos poucos você deve libertar-se dessa dependência da admiração ou reverência que as pessoas lhe prestam ou que você acredita que elas lhe podem prestar. Não é a opinião dos outros que deve influenciar o seu julgamento sobre o que é certo ou errado. Na sorte ou na adversidade, o que importa são as boas intenções com que você realiza seus atos, não os resultados deles e o reconhecimento do valor deles pelos outros. Portanto, desvie sua atenção daquilo que você acha que as outras pessoas estão pensando e também dos resultados de suas próprias ações. Em vez disso, escute sua intuição natural para todas as questões de ordem moral e siga-a fielmente. 81. Não tenha raiva dos malfeitores. A reação instintiva das pessoas aos ladrões, aos bandidos e àqueles que procedem mal é a revolta e a vingança. Os malfeitores precisam ser compreendidos da maneira apropriada,
para que se molde uma reação correta ao seu comportamento. A melhor reação aos atos condenáveis é ter pena de quem os comete, pois essas pessoas adotaram convicções e princípios doentios e são desprovidas da mais preciosa capacidade humana, a de distinguir o que é realmente bom do que é mal para elas. Sua intuição natural para questões de ordem moral foi distorcida, de modo que elas não têm chance de adquirir serenidade interior. Sempre que alguém agir de maneira insensata, tenha pena da pessoa em vez de ceder à raiva ou ao ódio como tantos fazem. Só sentimos raiva desses insensatos porque transformamos em ídolos as coisas que eles tiram de nós. 82. A única vida próspera é a vida virtuosa. A virtude é a nossa meta e o nosso propósito. A virtude que leva à felicidade duradoura não é uma bondade qui pro quo. Serei bom para conseguir alguma coisa. A bondade em si e por si é a prática e a recompensa. Bondade não é piedade ostensiva ou boas maneiras flagrantes. É uma sucessão de sutis reajustes de nosso caráter ao longo da vida inteira. Afinamos progressivamente nossos pensamentos, palavras e atos, como se fossem instrumentos musicais, para um desempenho mais sadio. A virtude é inerente a nossas intenções e atos, não aos resultados deles. Por que nos preocupamos em ser bons? Ser bom é ser feliz, ser tranquilo e livre de inquietações. Quando você se empenha ativamente em requintar-se cada vez mais, abandona os hábitos preguiçosos de encobrir ou procurar desculpas para as próprias atitudes. Em vez de sentir um fluxo constante de vergonha impregnando o fundo de sua alma, você faz sua vida avançar utilizando as possibilidades criativas daquele momento preciso que você está vivendo. Você começa a ocupar integralmente aquele momento em vez de procurar escapar ou desejar que o que está acontecendo seja diferente. Você vive a sua vida de uma forma completa por estar de fato em cada um de seus momentos. A vida virtuosa considera como tesouros sua ação correta, sua fidelidade, sua honra e sua decência. A virtude não é uma questão de graus, a virtude é um absoluto. 83. Busque o bem ardentemente. Busque o bem ardentemente, porém, se suas forças escassearem, aceite o resultado e siga adiante. 84. O que é importante e o que não é. Este é o nosso problema. Muitas e muitas vezes perdemos a noção daquilo que é importante e daquilo que não é. Ansiamos por coisas sobre as quais não temos nenhum controle e não nos satisfazemos com as que estão ao nosso alcance. Precisamos parar de vez em quando e fazer um balanço, sentar e determinar em nosso íntimo o que tem realmente valor e o que não tem. Avaliar quais são os riscos que valem a pena e quais os que não valem. Mesmo os mais confusos e penosos aspectos da vida
podem ser mais toleráveis quando se enxerga com clareza e se fazem opções. A arte de viver. Epíteto 85. A razão é suprema. A racionalidade não é tudo. Há muitos setores da vida a que ela não tem acesso. Os maiores mistérios da existência estão além de seu alcance. Ainda assim, nossa razão é a melhor faculdade de que dispomos para salvaguardar nossa integridade. Grande parte das pessoas não compreende o uso correto de argumentos por inferência, nem conhece lógica, e por isso sua conduta é irregular, confusa, levada pelos impulsos ou por modismos, o que faz com que se desorientem facilmente. Pensar com clareza não é uma arte sem sacrifícios. A função da razão é testar criticamente nossas conjecturas, nossa interpretação dos fatos e nosso método de chegar a essa interpretação. A razão não é um fim, mas um instrumento indispensável. As perguntas são os motores da razão. Portanto, você precisa aprender como formular perguntas com mais sensatez do que com emoção. Quando sua capacidade de pensar com clareza está comprometida, sua vida moral pode tornar-se imprecisa e equivocada. A razão é capaz de distinguir o erro da verdade e uma verdade profunda de uma verdade superficial. Os sinais que indicam bom raciocínio são a clareza, a coerência, o rigor, a precisão das definições e a ausência de ambiguidade. Exercite o quanto antes a sua capacidade de pensar com clareza para poder entrar confiante em qualquer discussão complexa e não ser confundido por ela. 86. Aprenda a curar a si próprio. Sua implacável perseguição da sabedoria adia o momento de possuí-la de fato. Deixe de correr atrás de tônicos e de novos mestres. O sábio, o livro, a dieta ou a crença da moda não podem fazer você avançar na direção de uma vida em plenitude. Você pode. Renuncie às circunstâncias exteriores de uma vez por todas. Pratique a autossuficiência. Não seja um paciente maleável, dependente. Torne-se o médico de sua própria alma. 87. Mantenha o rumo com bom ou mau tempo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, faça o melhor que estiver ao seu alcance e aceite o resto como vier. 88. Seja grato. Pratique assumir uma atitude grata diante da vida e você será feliz. Se você enxerga de uma perspectiva ampla o que acontece com cada pessoa e compreende a utilidade das coisas que acontecem, é apenas natural que dê graças ao Supremo por tudo o que ocorre no mundo. 89. Nunca discuta assuntos importantes
displicentemente. Tenha o cuidado de não discutir displicentemente, sem seriedade, assuntos que são de grande importância para você com pessoas que não são importantes para você. Agindo assim, o valor do conteúdo desses assuntos é esvaziado e você debilita seus propósitos. Isto é especialmente arriscado durante os estágios iniciais de alguma tarefa ou compromisso. Certas pessoas banqueteiam-se como aves de rapina em nossas ideias. Sentem-se no direito de, com grande jovialidade, interpretar, julgar e distorcer à vontade aquilo que é fundamental para você, e com isso seu ânimo fica abalado. Deixe que suas ideias e planos amadureçam antes de exibi-los para os contestadores e depreciadores. A maioria das pessoas só sabe como reagir a uma ideia atacando seus pontos fracos e não identificando seus méritos potenciais. Procure ser mais reservado para que seu entusiasmo não se dissipe. 90. O que nos faz realmente felizes? Todos os seres humanos querem ter uma vida feliz, mas muitos confundem os meios para obtê-la. Por exemplo, riqueza e status, com a felicidade da vida em si. Essa focalização nos meios é equivocada e afasta ainda mais as pessoas de uma vida feliz. O que realmente vale a pena são as atividades virtuosas que constroem uma vida feliz, não os recursos externos que parecem ser capazes de promover a felicidade. 91. A força do hábito. Todo hábito ou capacidade é mantido e desenvolvido por suas atividades correspondentes. O hábito de caminhar nos faz caminhar melhor. A corrida regular transforma-nos em melhores corredores. O mesmo acontece com a nossa alma. Sempre que você se zanga ou fica com raiva, mais aumentam a sua zanga e sua raiva. Você intensifica um hábito e coloca lenha na fogueira. Se você não quer ter mau gênio, não alimente o hábito. Não contribua com aquilo que possa intensificá-lo. Procure acalmar-se assim que puder e verifique os dias em que você não se zangou. Eu costumava ficar com raiva todos os dias. Agora fico um dia sim, outro não. Depois, de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias. Com o passar do tempo, o hábito vai se enfraquecendo e acaba sendo substituído por reações mais sábias. 92. Zele por este momento. Zele com o maior cuidado e interesse por este momento. Entregue-se inteiramente às suas particularidades. Mostre-se sensível a esta pessoa, a este desafio, a esta tarefa. Abandone as evasivas. Pare de criar dificuldades desnecessárias para si mesmo. Está na hora de realmente viver, de habitar integralmente a situação em que você se encontra agora. Você não é apenas um espectador desinteressado. Participe, empenhe-se. Respeite a sua parceria com a providência. Pergunte-se muitas vezes:
Como posso agir neste momento ou desempenhar esta tarefa em especial de modo que seja aceitável pela vontade divina e coerente com ela? Preste atenção na resposta e entre em ação. Mesmo quando suas portas estão fechadas e seu quarto está às escuras, você não se encontra sozinho. A vontade da natureza está dentro de você, da mesma forma que o seu caráter natural. Escute as propostas deles. Siga suas instruções. No que diz respeito à arte de viver, o material é a sua própria vida. Não se pode criar grandes coisas de uma hora para outra. É preciso tempo. Dê o melhor de si e seja sempre bom.